Olá, tudo bem? Sou o professor Delaías Moraes, professor de História da Organização Educacional Farias Brito. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso projeto, estudando no Enem. O Enem não tira férias, né? Então, vamos começar aqui com História Geral. Vou tentar resolver aqui entre 4 ou 5 questões de História Geral. Tentei colocar uma questão de cada período da história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, tá ok? Todas as questões são de Enems passados, tá bom? Então, vamos lá, acompanhe comigo. Primeira questão vai ser sobre escravidão na Roma Antiga. Acompanhe. Os escravos tornam-se propriedade nossa, seja em virtude da lei civil, seja da lei comum dos povos. Em virtude da lei civil, se qualquer pessoa de mais de 20 anos permitir a venda de si própria, com a finalidade de lucrar, conservando uma parte do preço da compra. E em virtude da lei comum dos povos, são os nossos escravos, aqueles que foram capturados na guerra e aqueles que são filhos de nossas escravas. Bora lá. A questão ela remete à ideia da escravidão como principal forma de trabalho na Antiguidade Clássica. Professor, o que é a Antiguidade Clássica? Já falamos isso em outra aula, mas eu vou relembrar para você. A Antiguidade Clássica seria Grécia e Roma. Então, na Antiguidade, ou na Idade Antiga, as primeiras civilizações chegaram a utilizar trabalho escravo. No entanto, nem todas as civilizações, nem todas as sociedades que têm escravos, eu posso classificá-las como escravistas. Como assim, professor? Observe, no Egito tinha escravo, na Mesopotâmia tinha escravo, mas não predominava a escravidão como forma de trabalho. Tá ok? Então, como assim? Vamos lá, vamos dar um exemplo. No Egito, a base do trabalho era a servidão. Os camponeses recebiam terras do Estado, o Estado arrendava terra para as aldeias camponesas, esses camponeses produziam obras hidráulicas, agricultura, pesca, então eles acabavam tendo que entregar parte da produção ao Estado. Existia escravo? Existia. Geralmente, quem eram os escravos na antiguidade? Inclusive o texto deixa bem claro isso. Os prisioneiros de guerra, pessoas endividadas. Tá ok? Então, o que é que você vai observar? Eu posso ter em uma sociedade escravos e ela não ser predominantemente escravista. No caso da Grécia e da Roma, vai predominar o trabalho compulsório dos escravos. Professor, qual a diferença entre escravo e servo? Embora os termos tenham a mesma origem, mas juridicamente o servo ele é preso à terra. O escravo é uma propriedade. O senhor que compra o escravo, ele tem um direito de vida e morte sobre o escravo. Ele pode vender, trocá-lo. Já o servo é preso à terra. Okay? Na Grécia e na Roma, vai predominar, numa linguagem marxista, o modo de produção escravista. Tá certo? No caso da Roma, esses escravos geralmente vinham de onde? Das guerras. O texto deixa bem claro 3 possibilidades do indivíduo se tornar escravo. De acordo com o texto, pessoas que poderiam, inclusive isso aconteceu na Roma, durante a expansão romana, para quem não lembra, Roma começa sendo uma pequena cidade, depois, durante o período republicano, Roma vai expandir, conquista a Península Itálica, depois Roma conquista o mar Mediterrâneo. O que eu falei agora em 5 segundos aconteceu em 500 anos. Então, durante a expansão, as regiões conquistadas se tornavam províncias ou aliadas de Roma e boa parte dos prisioneiros de guerra se tornavam escravos. Tá certo? E aí o que é que você vai observar? Roma passa a depender desse trabalho dos prisioneiros de guerra. O texto vai deixar bem claro o seguinte: o indivíduo se tornava escravo quando era prisioneiro de guerra, quando era filho de escravo, e também na Roma, durante a expansão, o aumento do número de escravos acabou empobrecendo ainda mais o grupo dos plebeus. Então, muitos plebeus que habitavam Roma, na ausência de emprego, sem terem terras, esses plebeus eles passaram a se oferecer como escravos, tá bom? Beleza? Tranquilo? Detalhe interessante. O trabalho escravo foi tão fundamental na Roma Antiga, que quando você vai analisar a decadência do Império Romano, aqui é lá no século III depois de Cristo, então você vai perceber que essa decadência se dá porque Roma para de expandir, no que Roma para de expandir, diminui o número de escravos. Com a diminuição do número de escravos, você tem uma queda da produtividade, que vai gerar uma grave crise econômica. Então, observe o que era depender do trabalho escravo. Então, tem aí, ó, no comando, a obra Institutas, do jurista Aelius Marciano, século III depois de Cristo. Observe que aí Roma está vivendo a transição do Alto Império para o Baixo Império. O Alto Império foi o apogeu de Roma. O Baixo Império vai ser a decadência. Detalhe importante, a gente não pode deixar passar nenhum detalhe. Quando Roma entra em decadência, lentamente começam a acontecer algumas transformações que vão resultar, 700 depois, no que nós chamamos de feudalismo na Idade Média. A decadência do trabalho escravo foi gerando uma nova forma de trabalho, que
foi o colonato, que foi a transição da escravidão para a servidão. Na ausência de escravos, muitos proprietários de terra arrendaram as terras para camponeses pobres. Esses camponeses passavam a produzir, entregando parte da produção. Então, isso acaba gerando o que a gente vai chamar lá na frente de servidão, que é uma característica do feudalismo, tá bom? Então, isso vai começar no século III depois de Cristo. A escravidão na Roma Antiga. No direito e na sociedade romana desse período, os escravos compunham uma. Aí, no caso, é a letra D de dado. Condição legal, porque a lei permitia. O direito romano é bastante conhecido, foi a maior contribuição dos romanos para a história do Ocidente. Independente da origem étnica do indivíduo. O que é isso, professor? Nós aqui da sociedade brasileira, norte-americana, aqui do Ocidente, a gente geralmente associa a ideia do trabalho escravo ao africano, tá certo? Por conta do tráfico negreiro, o período de colonização. No entanto, na antiguidade, o escravo ele não estava relacionado à ideia de uma etnia. Então, tanto os gregos quanto os romanos, eles escravizavam os prisioneiros de guerra. Então, isso independia da localidade e da etnia. Então, a primeira questão é a letra D de dado. A segunda questão, nós vamos pegar aí um pouquinho de idade antiga, um pouquinho de idade média, tá certo? Tranquilo? Então, vamos lá. É sobre o cristianismo. Tem assim, a ausência quase completa de fantasmas na Bíblia deve ter favorecido também a vontade de rejeição dos fantasmas pela cultura cristã. Várias passagens dos evangelhos manifestam mesmo uma grande reticência com relação a um culto dos mortos. Citação bíblica. Deixe os mortos sepultar os mortos, diz Jesus em Mateus 8:21. Ou ainda, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, Mateus 22:32. Por certo, numerosos mortos são ressuscitados por Jesus e mais tarde por alguns de seus discípulos. Mas tal milagre, o mais notório possível, segundo as classificações posteriores dos agiógrafos, que estudam os santos medievais, não é assimilável ao retorno de um fantasma. Ele prefigura a própria ressurreição de Cristo 3 dias depois de sua paixão. Antecipa também a ressurreição universal dos mortos no fim dos tempos. Professor, o texto denso, eu não entendi muito. Deixa eu explicar para você. Na realidade, o que é que nós vamos observar nesse texto? Nós vamos observar o seguinte. Primeiro, vamos contextualizar, tá? O cristianismo, ele surgiu exatamente na época do Império Romano. Cristo nasceu exatamente quando Roma vivia a transição ali do triunvirato para o império. Generais passaram a ter mais poderes do que os senadores em Roma. Então, Cristo nasceu exatamente na época de Otávio Augusto. Tá ok? Então, o que é que você vai observar? A princípio, as ideias de Cristo não incomodaram o Império Romano. Tá certo? Só que Cristo, todo mundo conhece a história, Cristo nasceu ali na região que hoje nós chamamos de Palestina. A sua doutrina acabou se propagando, né? Cristo acabou, pela tradição cristã, sendo crucificado, ressuscitou. As ideias de Jesus Cristo, a sua doutrina, as suas pregações acabaram se propagando através dos apóstolos, que na nossa tradição é ali o Novo Testamento. Os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles traçam a trajetória de Jesus Cristo. E depois vem os livros de Atos, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. O que é isso, professor? É exatamente a expansão do cristianismo durante o Império Romano ali, nas cidades gregas que Roma havia dominado. O que é que você vai observar? Com o passar do tempo, a doutrina do cristianismo ela vai se chocar com os interesses do Império Romano. Tanto que os cristãos foram perseguidos, os cristãos se recusavam a adorar o imperador, os cristãos eram monoteístas, Roma era politeísta, os cristãos pregavam humildade, Roma vivia do luxo, da riqueza, os cristãos falavam em liberdade, Roma dependia do trabalho escravo. Então, até o século IV, começo do século IV, os cristãos foram perseguidos. No entanto, tem uma reviravolta na história do cristianismo, que é a conversão do imperador Constantino. Constantino foi o primeiro imperador cristão. Então, ele acaba dando liberdade de culto e o seu sucessor, Teodósio, vai transformar o cristianismo em religião oficial. O que eu gostaria que você percebesse? A trajetória do cristianismo dentro do Império Romano, de religião perseguida a religião oficial. Então, isso vai acontecer entre os séculos I e IV, claro, depois de Cristo, ok? O Império Romano vai cair. No entanto, quando o Império Romano ele vai entrar em decadência e vai sucumbir, vai cair, a Igreja Católica já está estruturada. O que é que você vai observar? A Europa Ocidental, que era o Império Romano do Ocidente, foi tomada por povos não cristãos. Então, qual vai ser o desafio da Igreja? Que é o que o texto está dizendo. O texto está falando de fantasmas. O Império Romano foi dominado pelos bárbaros, como os romanos chamavam os não-romanos, tá certo? Pessoas que estavam fora do Império Romano, que eram os germanos. E os germanos eram politeístas, os germanos tinham medo de espírito,
tinham medo de alma. Então, o desafio da Igreja Católica, qual foi, professor? Converter esses guerreiros germânicos. Tá certo? Claro que aí nós vamos ter a conversão de um rei germânico chamado Clovis, foi fundamental para a aliança entre a igreja e os germanos. Qual é o grande desafio da igreja? Converter esses povos, e o segundo grande desafio, mudar os seus hábitos. Porque os germanos, eles praticavam a poligamia, o homem poderia ter mais de uma esposa, a prática da violência. Então, como a Igreja Católica acabou ocupando o espaço do Império Romano, que seria o espaço do Estado, então a igreja ela passa a determinar os valores, não só morais, como jurídicos. A tradição germânica era baseada na oralidade, que é o que nós chamamos de direito consuetudinário, um direito baseado nas tradições. Então, o texto está deixando bem claro que a Igreja Católica, além de converter os não cristãos, que eram gentios, né, eram os pagãos, agora a igreja vai estar preocupada em mudar os seus hábitos. Então, isso foi um processo longo, que vai envolver tanto a Igreja Católica, que é o clero secular, como também os mosteiros, os monges, que eu vou chamar de clero regular. Então, isso já estava acontecendo no final do Império Romano e também na Alta Idade Média. Podemos afirmar que o trabalho da igreja, embora demorado, mas se você observar no século VIII, ainda você vai ter século VIII a 700 e alguma coisa, você ainda tem vários germanos convertidos ao cristianismo, mas que praticavam muitas das suas tradições politeístas, tá certo? Então a igreja acabou tendo que moldar e mudar essas tradições. Tranquilo? De acordo com o texto, a representação da morte ganhou novos significados nessa religião para evitar a expressão de antigas crenças politeístas, né? Então, os dois desafios da igreja ali na queda do Império Romano e no começo da Idade Média, né? Converter os povos germânicos que estavam dominando a Europa e depois mudar os seus hábitos, como, por exemplo, o casamento monogâmico. O homem só pode ter uma esposa. Aí, claro que a igreja vai utilizar a Bíblia como referencial, né? Você vai lembrar que na Idade Média vai predominar o que nós chamamos de teocentrismo. Literalmente, ao pé da letra, Deus no centro. Colocando isso na prática, a igreja, como instituição mais poderosa, os intelectuais eram da Igreja Católica. Então, a igreja interpretava a realidade a partir da leitura bíblica, que seria a revelação divina. Então, por exemplo, por que as pessoas tinham que trabalhar? Porque Adão pecou e nós somos descendentes de Adão. Deus criou o trabalho para Adão, todo mundo vai ter que trabalhar. Então, isso seria um exemplo de teocentrismo. Então, a igreja passa a explicar a realidade a partir da Bíblia. Aí, a partir daí, ela vai começar a mudar os hábitos dos germanos, tá bom? Terceira questão. Aí a gente vai para a Idade Moderna. Beleza? Vamos lá. Todo homem de bom juízo, depois que tiver realizado sua viagem, reconhecerá que é um milagre manifesto ter podido escapar de todos os perigos que se apresentam em sua peregrinação. Tanto mais que há tantos outros acidentes que diariamente podem aí ocorrer, que seria coisa pavorosa aqueles que aí navegam, querer pô-los todos diante dos olhos quando querem empreender suas viagens. Professor, é um fragmento, eu não estou associando. O texto está falando exatamente da época da expansão marítima, que também você conhece lá do ensino fundamental como as grandes navegações. Então, no final da Idade Média, o feudalismo entrou em decadência, a peste negra, a Guerra dos 100 Anos, as revoltas camponesas, as guerras internas entre os próprios feudos, então isso acabou gerando uma crise política e econômica. Uma das saídas para essa crise foi exatamente a busca de novas rotas comerciais. Por que novas rotas? A ideia de se atingir o Oriente, onde existiam as especiarias, os produtos que tinham um grande valor na Europa, sem ter que passar pelo mar Mediterrâneo, depois sem ter que passar pelo Império Turco. Então, os portugueses e os espanhóis foram os pioneiros. E aí o que é que o texto estava deixando bem claro? Os perigos da expansão marítima, os perigos das expedições. Então, a expansão marítima é um exemplo fantástico para a gente fazer uma associação do que é uma transição na história. Ou seja, está começando a Idade Moderna, você tem ali o Renascimento, vai estar acontecendo tudo ao mesmo tempo, expansão marítima, Renascimento, o Renascimento científico, ou seja, muitos intelectuais começam a tentar explicar o mundo de forma racional. Nós temos ali alguns instrumentos, como a bússola, o astrolábio, o papel, a pólvora, que tudo isso contribuiu para as grandes navegações, para a expansão marítima. Mas, ao mesmo tempo que você tem lá a cartografia, o desenvolvimento de mapas, o estudo de mapas, você tem ali também a astronomia, né, porque eles precisavam desses recursos que eram fundamentais naquela época, né?
Então, ao mesmo tempo que você tem o desenvolvimento científico, você também tem um imaginário marcado ainda por mentalidade medieval. As pessoas, os navegadores temiam os monstros marinhos que poderiam aparecer, que no final da linha do horizonte haveria um grande precipício. Então, o que é que você observa? A mentalidade que estava surgindo do Renascimento, a mentalidade nova, a palavra moderno significa novidade. Então, você tem aí uma realidade surgindo, mas, ao mesmo tempo, heranças do período medieval. O medo do desconhecido. Tá certo? Claro que isso aí também era alimentado porque várias expedições partiam e não voltavam. Então, daí, cria-se todo esse imaginário e, claro, o medo do desconhecido. Então, esse relato associado ao imaginário das viagens marítimas da época moderna, que são as grandes navegações, expressa um sentimento de, letra A, gosto pela aventura, letra B, fascínio pelo fantástico, letra C, temor pelo desconhecido, tá certo? Então, por isso que os navegadores eram tão exaltados, ou foram tão exaltados ao longo da história, principalmente de Portugal e da Espanha, tá bom? Lembrando que a expansão marítima ela foi fundamental para o desenvolvimento do comércio na Europa. Os portugueses acabaram chegando às Índias em 1498, contornando o continente africano, Vasco da Gama, o périplo africano, e os espanhóis, com Cristóvão Colombo, e depois os navegadores, que conseguiram fazer a circunnavegação. Então, isso foi fundamental para o desenvolvimento do comércio, e aí seria a transição do feudalismo para o capitalismo. Então, a expansão marítima é um episódio fundamental para a compreensão do surgimento de um novo mundo ali na Idade Moderna. Quarta questão. Os direitos civis surgidos na luta contra o absolutismo real, ao se inscreverem nas primeiras constituições modernas, aparecem como se fossem conquistas definitivas de toda a humanidade. Por isso, ainda hoje invocamos esses velhos direitos naturais nas batalhas contra os regimes autoritários que subsistem, certo? O conjunto de direitos ao qual o texto se refere inclui. Bom, vamos pegar aqui o texto em si, né? O texto está falando direitos civis contra o absolutismo. O que foi o absolutismo? O absolutismo foi a estrutura ou a característica política que marcou a Europa na Idade Moderna, ali entre os séculos XV, 1400 e pouco, e o século XVIII, 1700 e pouco. Então, o absolutismo seria aquela ideia do poder centralizado, todo o poder na mão do rei. Não existia a divisão dos poderes, como nós temos hoje, executivo, legislativo e judiciário. Em alguns estados, o rei vai impor, inclusive, a religião. Existia intolerância religiosa, ou seja, a religião seria um fator de unidade. Então, se um rei fosse católico, não seria interessante que parte da população dos súditos seguisse uma outra religião, porque poderia colocar em risco a unidade do reino. Então, no absolutismo, você não tem a garantia das liberdades individuais. As pessoas não tinham liberdade de expressão para criticar o Estado. Então, lá no final do século XVII, começo do século XVIII, começa a surgir um movimento, principalmente no século XVIII, que nós vamos chamar de iluminismo, mas os seus precursores estão no século XVII, como é o John Locke. Eles começam a falar que seria necessário criar mecanismos para limitar a autoridade do rei, para limitar o poder do Estado. Daí vem a ideia dos direitos civis, como a liberdade de pensamento, a liberdade religiosa, o direito à propriedade, ok? Então, o John Locke ele é considerado um precursor do iluminismo, que ele vai dizer que existem alguns direitos que são naturais, ou seja, nós já nascemos com esse direito, que seria a liberdade, tá certo? Então, caberia ao Estado garantir a liberdade, ok? Então, John Locke é um precursor, depois você vai ter ali Montesquieu, que vai falar da divisão dos três poderes, Voltaire, pensador francês, que vai defender a liberdade de pensamento, as críticas ao clero, a ideia de que a educação, a ciência deveriam ser controladas pela ciência, pelos cientistas e não pela Igreja Católica. Então, o iluminismo ele vai ser anti-absolutista, anticlerical e vai defender a liberdade de pensamento, tá ok? Então, o que é que você vai observar? O conjunto de direitos ao qual se refere inclui a letra D, igualdade jurídica e liberdade de expressão. Professor, o que seria essa igualdade jurídica? É porque nessa época, Idade Moderna, do século XV até o século XVIII, isso já vinha desde a Idade Média, existiam alguns privilégios para alguns grupos. Vocês lembram, né? O clero, os membros da Igreja Católica, a nobreza. Então, eles tinham alguns privilégios. Quais eram esses privilégios? Pagavam menos impostos, alguns não pagavam impostos. O Estado, na pessoa do rei, acabava nomeando para os cargos públicos as famílias nobres. Então, o que é que você vai observar?
você vai observar que clérigos e nobres eles tinham uma série de privilégios. Então, o pensamento iluminista, ele vai fazer uma crítica defendendo a igualdade jurídica. Todos são iguais perante a lei. E a liberdade de expressão. Então, qual seria a saída para garantir esses direitos civis? Na visão dos pensadores, desde John Locke até os pensadores iluministas, a saída seria um contrato, que a gente chama hoje de Constituição. Ou seja, leis que vão estabelecer o que o Estado pode e o que o Estado não pode. Qual seria a função do Estado, então, professor? Não seria determinar o que eu devo pensar. Não deveria ser determinar qual credo eu devo seguir. A função do Estado seria garantir a liberdade de pensamento, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão. A liberdade que eu tenho para buscar a felicidade. Tá ok? Então, quarta questão é a letra D de dado. E a quinta questão a gente vai ter uma questão sobre os anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial, e a gente sabe que o que motivou a Primeira Guerra Mundial? O nacionalismo e o imperialismo, que é a letra B de bola, ok? Então, bola para frente, vamos continuar estudando e até o próximo encontro. Tchau, valeu!